Fala máquina, Britão aqui. No vídeo de hoje eu vou falar como atender, como prescrever o paciente mais comum de dengue que está chegando em todo o pronto-socorro do Brasil. Beleza? Fica comigo até o final desse vídeo. Olha isso aqui, eu escrevi dengue no Google. Neste ano o Brasil pode enfrentar o dobro de casos de dengue registrados em 2023. Até o momento, o país já contabilizou 973.347 casos prováveis da doença em 2024, nos quais 771 foram considerados graves, 7.771, apresentando sinais de alarme. Em 2023, o total foi 1.658.000, ou seja, tem muita coisa para crescer ainda. E se você está dando plantão, se você está no internato, está acompanhando no estado de urgência, cara, eu tenho certeza que você está vendo um monte de paciente com dengue. E aí, o que eu quero focar? Olha, um material maravilhoso para dengue, que eu sempre utilizei, e eu aprendi a utilizar muitos materiais do Ministério da Saúde, na época que eu era residente de cirurgia geral, são materiais bem condensados, são materiais bem revisados, a gente pode se apoiar com muita tranquilidade, são didáticos, que é exatamente o fluxograma proposto pelo Ministério da Saúde, a última atualização de 2023. Então, é muito bom que você tenha intimidade com esse material. Se você nunca olhou, eu vou colocar na tela, coloca na tela para mim o fluxograma. Esse fluxograma aqui é maravilhoso, ele vai resumir boa parte do que a gente precisa saber para conseguir atender esse paciente com segurança, com tranquilidade. Está ali o fluxograma de classificação de risco e manejo do paciente com dengue. Aqui vem uma dica crucial, importante, é algo que você tem que ter muita tranquilidade para entender. Vamos lá, dengue não é um bicho de 7 cabeças. Se você for entrar na faculdade, na sala de aula agora, que o cara esteja dando uma aula de arbovirose, vai ficar, bicho, 1h30 dando uma aula de dengue. Dentro do programa, eu acho que a aula de dengue deve ter em torno de 20, 25 minutos. Mas por quê? A coisa é simples. De alguma maneira, o que eu preciso entender é que a dengue tem uma sazonalidade muito importante. O diagnóstico clínico ele é essencial. Os exames não são assim lá aquelas coisas para a gente fechar diagnóstico, principalmente esse viés de plaqueta e NS1, porque tem detalhes ali, vale a pena você compreender. No final das contas, a fisiopatologia é uma perda de líquido para o terceiro espaço ou uma alteração de coagulopatia, uma alteração que vai cursar com um quadro hemorrágico. E o tratamento se dá exatamente em suporte e hidratação. E o ponto de maior importância para quem está no pronto-socorro é gerenciamento de risco. Separar o quê? Quem pode ir para casa, quem não pode, quem é um paciente potencialmente grave, de quem não é. Então, essa é tudo isso que você precisa saber de dengue, tá? Se você responder essas perguntas que eu te fiz aqui, em poucos minutos, você entende como atender esse doente de uma melhor maneira. Então, dê uma olhada nesse fluxograma e aqui, o paciente que a gente mais atende, pessoal, é o paciente do grupo A e do grupo B. Então, se você quer começar a aperfeiçoar um pouco o seu atendimento ou compreender um pouco mais sobre dengue, aprenda primeiro o tipo A e o tipo B. Você vai atender muito mais pacientes nesse cenário do que os pacientes do grupo C. O que diferencia os dois grupos? É muito simples. Sinais de alarme ou gravidade. Basicamente, é isso. Então, meu paciente tem sinais de alarme, classicamente sinais de alarme para dengue, olha no quadro amarelo ali, vou dar um zoom para você me acompanhar aqui, grupo C, aqui a gente tem sinais de alarme aqui presentes, dor abdominal intensa, vômitos persistentes, hipotensão postural ou lipotímia, hepatomegalia maior que 2 centímetros, tem que palpar o abdômen do doente, sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade, e aumento progressivo do hematócrito, que é um dado laboratorial em pacientes que estão acompanhando o hematócrito, por exemplo, no ambulatório, no PA, na UPA, tudo isso a gente pode classificar logo depois no grupo C. Então, o paciente que tem esses sinais, ele já está no grupo C ou D. A diferença entre o grupo C e o D está na gravidade da apresentação clínica. Repara bem, no grupo D, olha essa tabelinha vermelha aqui, aqui ficou no zoom para você. Extravasamento grave de plasma, levando a choque, evidenciado por taquicardia. Então, paciente com uma taquicardia fora do padrão, que apresenta extremidade fria, pulso fraco, filiforme, TEC lentificado, pressão convergente, pressão arterial convergente, tá? É pressão arterial sistólica menos a diastólica, é um sinal precoce de choque.
taquipneia, oliguria, hipotensão, cianose, acúmulo de líquidos, com insuficiência respiratória, um sangramento grave ou comprometimento grave de outros órgãos. Repara que esse caso aqui ninguém tem dúvida que é um paciente grave, concorda? São sinais de gravidade comuns a todos os pacientes. Em alguma maneira, a gente está falando, né, de qualquer paciente grave, ele vai enquadrar, né, em alguns desses sintomas, em alguns desses sinais. Então, beleza. Esses aqui são os pacientes do grupo C e D. Rômulo, meu paciente não tem sinal de alarme ou gravidade. Sim, esse é o caso mais comum. Talvez seja o caso da sua tia agora. O seu caso, né? Talvez você tenha tido dengue dessa maneira. Quando eu tive dengue 2 vezes, duas vezes que eu tive dengue, eu fiquei exatamente nesse cenário. Fui para casa para fazer hidratação oral, sintomático, e melhorei, né, com alguns dias depois. O que a gente precisa... Como que a gente vai atender esse doente? Olha que interessante, olha que legal isso aqui. Não tem sinal de alarme. Então você atendeu um paciente que não tem esses sinais. Primeira coisa que tu vai fazer para esse paciente, pesquisar sangramento espontâneo da pele ou induzido, presença de petequias à prova do laço ou espontaneamente. E eu vou avaliar condições clínicas de comorbidade específicas do doente ou até mesmo sociais. Um paciente que não tem como fazer o tratamento domiciliar. Isso que vai diferenciar o grupo A do grupo B. Por quê? O grupo A não tem isso. Não tem sangramento induzido pela prova do laço. Então, 2 pontos. Eu preciso saber prova do laço. Você sabe a prova do laço? Tá para fazer? Tranquilidade. Quantos centímetros você mede, quantas petecas tem que ter, quanto que é positivo, quanto não é. Se você não sabe, você precisa aprender. Não tem como você continuar atendendo os pacientes com dengue se você não está fazendo prova do laço, porque você não está diferenciando o paciente do grupo A do grupo B e está perdendo, né, time para resolver esse caso antes que o paciente do grupo B complique para um paciente do grupo C, como a gente bem viu pela elevação do hematócrito ou por outras alterações. Então, trate de começar a fazer nos seus pacientes. Beleza. Enquadramos o meu paciente no grupo A, é um paciente que não tem sangramento induzido, não tem condição social ou comorbidade de risco. Ele vai ser um paciente sem sinais de alarme, sem condição especial, sem risco social, sem comorbidades. Esse é o paciente que você mais vai atender. E aí é muito importante que você tenha tranquilidade para seguir esse fluxograma aqui, tá bom? Sem medo, porque o acompanhamento desse doente é ambulatorial. Rômulo, eu vou pedir exames para esse paciente? Olha, a princípio não. A princípio eu posso não pedir exames para esse paciente, eu posso simplesmente acompanhar o tratamento dele. Isso aqui é muito interessante porque, às vezes, se você está, né, num regime de atendimento onde há uma demora muito grande, uma espera muito grande, você pode bem atender numa boa anamnese, num bom exame físico e selecionar os melhores pacientes que vão, por exemplo, fazer exames complementares ou prorrogar o exame complementar, tá bom? De certa maneira, o tratamento é hidratação oral. Essa hidratação ela é muito específica, uma mudançazinha discreta aqui de 80 para 60, mas ainda assim é muita água, tá, meus irmãos? 60 ml por quilo, vamos lá. Quem não viu o vídeo doses de prescrição na prática, que como prescrever na prática, assista esse vídeo, porque lá eu vou ensinar exatamente essa ideia do avatar, né? Ter sempre uma persona média, ter sempre um pensamento das drogas, das doses medianas, ou seja, na maioria dos pacientes. Então a gente gosta de pensar num paciente de 70 quilos, ajuda muito, né? Seria 4,2 litros, 4.200 ml, se a minha matemática está boa. Eu nem vou tentar fazer o resto, porque você vai ter que dividir aqui 1/3 na forma de sais de reidratação oral. O SRO a gente consegue ter acesso via SUS ou prescrever isso para o paciente pegar numa farmácia, em qualquer esquina mesmo, né? Toda esquina tem uma farmácia. E sendo 1/3 do sais de reidratação, e no início com um volume maior, para os 2/3 restantes, o restante dos 4.200, você vai orientar a ingesta de líquidos caseiros, aí dando preferência para água, mas suco, soro, chá, água de coco estaria dentro, né, do espectro de hidratação para esse paciente. Claro, obviamente criança a gente sempre vai mudar um pouquinho pela quantidade de peso, a gente vai pesar, vai medir a hidratação de outra maneira.
A divisão também de tempo fica um pouquinho diferente, mas é bem próximo, tá certo? E além disso, você vai passar repousos sintomáticos. Poderia passar presente para esse paciente, sei lá, vai que é um trabalhador que trabalha numa obra, o paciente está com muita dor e febre, você vai deixar um atestado, por exemplo, esse doente, vai passar um repouso relativo para ele, ou imagina alguém que pergunta, posso malhar? Olha, talvez seja interessante você fazer um repouso nesse dia, que você está mais com febre, ou seja, orienta aí repouso para esse doente. E sintomático. Sintomáticos, a palavra já diz, eu vou usar casos sintomas, né? Normalmente a gente deixa paracetamol, a maioria dos pacientes vão ter dor e febre, vão se beneficiar disso, mas é possível que eu tenha pacientes como prurido, por exemplo, que se beneficiariam de uma loratadina, e até outros sintomas, náusea é muito comum, vômitos, então a gente pode também usar outros sintomáticos para esse paciente. Olha que interessante. Na orientação, e isso é aqui do ponto de vista até, vamos dizer assim, não é bem jurídico, mas seria bem essa palavra, eu vou usar só para que você entenda, mas a sua recomendação de alta, ela deve ser muito bem feita. Sempre que você tiver um caso que você atende ele no início e ele pode evoluir, é muito mais importante que você deixe, tanto no prontuário quanto no receituário para casa, o que significa sinais de alarme. Então você vai escrever para ele, os sinais de alarme são esses. Se esse paciente tiver agravamento do quadro, não tiver remissão da febre, ele tem que retornar imediatamente em vista da revisão do quadro. Paciente que mantém febre aí por 3, 4, 5, 6 dias, esse paciente vai ter que voltar, tá? E se eu estiver atendendo isso no SUS, possivelmente ele já vai estar dentro de um acompanhamento do paciente com dengue, em alguns lugares já tem isso, tá? Então você repara que o paciente do grupo A, e esse paciente eu quero focar nesse vídeo de hoje, tá? É um paciente que você deve ter sempre em mente que ele provavelmente vai ser os pacientes que você mais vai atender, tá certo? São jovens, muitas vezes, com um quadro, né, sem muitas comorbidades, sem uma condição, né, social de risco, e são pacientes que podem receber orientação em casa, né, dessa maneira, e são pacientes que não apresentam sinais de alarme. Para eu ter certeza disso, eu preciso testar sangramento espontâneo, seja induzido, quer dizer, presença de sangramento espontâneo de pele ou induzido. O induzido é a via prova do laço. Se o paciente já tem sangramento espontâneo, ele já é do grupo B. Se ele não tem, eu preciso fazer prova do laço. Então, revigorando aqui a importância, rememorando a importância de a gente fazer prova do laço nos nossos pacientes. Beleza? Pegou bem aqui esse paciente do tipo A? Dá uma olhada nesse fluxograma, escreve aí OMS Fluxograma 2023 dengue, você vai encontrar exatamente essa tabela, dá uma olhada com calma, lê todas as entrelinhas, tem uma caixa lá embaixo com várias letrinhas pequenas que são importantes que você leia. Aprenda não só a manejar o tipo A, como o tipo B e também os pacientes do C e D, e entenda essas pequenas nuances ali do atendimento desse paciente, porque realmente a gente está atendendo muitos pacientes com dengue e isso pode mudar o jogo do seu atendimento e claro que a nossa importância maior está no cuidado melhor para o nosso paciente. Beleza? Tamo junto? Curtiu esse vídeo? Tá a fim de ver mais coisas sobre dengue? Comenta aqui embaixo que a gente pode preparar mais vídeos para você. Beleza? Não esquece de curtir, compartilhar, ativa o sinal de notificação para você não perder nenhum vídeo semanal aqui do PS Zerado e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.